paz do Senhor, povo de Deus, está tudo bem com vocês? Graças a Deus. Meus queridos e amados irmãos, Deus tem uma palavra para nós nesta manhã. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero ler aqui para nossa meditação. No capítulo 24 de Mateus e o versículo 34. Amém? Meus irmãos amados, eu gosto muito da palavra. Eu não sei como é que tem cristão que ele não pega na Bíblia para ler, né? Não gosta, não medita. A palavra de Deus, meus irmãos, é uma coisa muito importante na nossa vida. É o que nos dá sustentação, né? Na presença de Deus é a palavra. É a palavra que nos fortalece, meus irmãos. Vai ter pessoas que encostam a palavra de Deus lá para um canto, né? Para correr atrás de profeta. E aí, meus irmãos, as profecias não se cumprem. Glória a Deus. A maior profecia é a Bíblia, né? Quando você está firmado na palavra, você também está firmado em Cristo Jesus, porque ela é a base para tudo. Então diz assim, em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que palavra, né? Um versículo muito inspirado, difícil de entender, difícil de interpretar, né? Mas a gente vê, meus irmãos, aí é um rapaz chamado Ronilson Ferreira, né? Ele diz que já foi professor das Assembleias de Deus, né? E ele traz vídeo aí dizendo em que o arrebatamento da igreja pode ser agora em abril. E coloca até a data lá, 16, né? Jesus, meus irmãos, estaria dando aqui uma data para nós? Creio que sim, né? De acordo com Ronilson, sim, né? De acordo com o ensinamento do Ronilson, sim, Deus está dando uma data aqui, né? Ele entende que a geração que Deus se refere nesses versículos são de 70 anos, né? São de 70 anos. E é baseado nisso que ele fala que o arrebatamento será agora em abril. Será agora em abril porque a geração de 70 acaba agora em abril, para ele, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas, meus irmãos, Jesus aqui ele diz: não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Então nós não podemos colocar o carro na frente dos bois, né? Porque Jesus está dizendo aqui, ele está dando realmente uma data aqui, né? Não passará esta geração antes que tudo isso aconteça. Então veja que Jesus aqui ele não põe os bois na frente do carro, né? Ele começa falando da tribulação, da grande tribulação, em Mateus capítulo 24 e versículo 15. Ele começa falando da grande tribulação. Da grande tribulação. Ele vem falando.
E aqui ele diz: não passará esta geração antes que essas coisas aconteçam. Então eu faço essa pergunta para o Ronilson: cadê a tribulação, Ronilson? Porque Jesus disse que essa geração não passa antes que aconteça a grande tribulação. Cadê a grande tribulação de 3 anos e 6 meses, para depois vir o arrebatamento? Foi isso que Jesus falou: não passará esta geração antes que essas coisas aconteçam. Que coisa? A grande tribulação. Então não se pode colocar o carro, né, na frente dos bois. Então não tem nada de arrebatamento agora no mês de abril. Porque cadê a tribulação de 3 anos e 6 meses que não aconteceu? E aí, meus irmãos, se o arrebatamento vai acontecer realmente de acordo com isso aqui, né? Uma geração de 70 que nem ele prega. Então, nós todos temos que esquecer esse negócio aí de anticristo, porque não vai chegar pra gente. Se realmente Deus está dando uma data aqui de uma geração de 70, né? Ele dá uma geração aqui de 70, que nem diz o Ronilson, e a gente não sabe quando vai começar essa geração. Quando é que ela vai dar início, né? Pode ser que se o Ronilson, para o Ronilson, vai estar terminando agora a geração de 70, em abril, então pode estar começando uma nova geração de 70. E aí pode ser que no final dessa geração aconteça a manifestação do anticristo. Então nenhum de nós alcançará. Nenhum. Só aqueles que estão nascendo agora, né? Só aqueles que estão nascendo agora que podem alcançar. Porque as pessoas chegam aí 70, 80, né? Podem alcançar, mas para nós, quem está aí com seus 30, 20 anos, essa geração aí não alcança, né? Só para quem está nascendo. Só para quem está nascendo agora. Isso é o que o Ronilson prega, né? Que a geração está acabando agora em abril, a geração 70. E para ele, então, vai acontecer o arrebatamento. Nesses versículos que ele está se baseando, né? Geração de 70. Se realmente Deus está dando uma data aqui, e a geração de 70 está acabando agora, nenhum de nós alcançará, meus irmãos, a grande tribulação. Só vai alcançar aqueles que estão nascendo agora. Isso é, se essa geração de 70 começar agora, né? Porque Jesus está dando uma data aqui de geração de 70, né? Isso que o Rony está falando. E se realmente é isso, pode estar começando nessa geração agora. Isso acontecerá lá no fim, porque sempre é no fim, né? Jesus, quando ele foi saindo do templo, ele disse: não veja esses edifícios aqui lindos, cheios de pedras preciosas. Eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí isso aconteceu 70 anos depois dele ter falado isso. Então veja que está sempre no fim, né? Sempre essas coisas acontecem no fim. Então, se Jesus está dando uma data aqui que nem diz o Romeus, uma geração de 70, não vai chegar pra gente. É uma geração que Jesus está falando aqui onde a gente não sabe quando é que vai começar essa geração. Não sabemos se começar nessa geração da agora, que ele diz que está acabando, né? Agora em abril. Então não vai chegar para ninguém agora, para essas pessoas aí de tá com seus 30, 20, 15 anos. Não vai, ninguém vai alcançar.
porque essas coisas sempre acontecem no fim, né? Se a geração 70 começar agora em abril, então o anticristo ele pode vir se manifestar no finalzinho dos 70 anos. Será que alguém está me entendendo? Então não chega pra gente. A manifestação do anticristo não vai chegar pra gente. É isso que o Ronilson está pregando, né? Ele está pregando nesses versículos, né? Baseado em 70 anos. Mas ele também fala que Mateus é um livro contraditório aos evangelhos. Ele acha que está uma contradição nos 4 evangelhos. Mas esse mesmo versículo que eu li, em Lucas também está escrito a mesma coisa, né? Capítulo 21 de Lucas e o versículo 32 está escrito as mesmas palavras, né? Então, meus irmãos, a gente vai lendo aqui, Jesus vai falando da grande tribulação. Ele vai falando, e ele dá esse sinal. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Que coisa é essa que acontece, que vai acontecer? A grande tribulação. Então, Ronilson, cadê a tribulação? Para que venha o arrebatamento agora em abril. Tem nada a ver com o que ele está pregando, né? Aí as pessoas já começam a chamar ele de falso profeta, né? E aí ele fica meio nervoso. Mas é preciso meditar mais na palavra, né? Porque se o Senhor diz aqui, em Mateus capítulo 24, do 15 ele começa a falar da grande tribulação. Da grande tribulação. E aqui no 34 ele diz, não, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. Não passará esta geração. Por que Jesus disse, não passará esta geração? É porque havia outras gerações, né? Então ele estava se referindo à geração de Israel. Não passará esta geração de Israel, né? Então, tudo indica que Jesus realmente deu uma data aqui, né? Mas ninguém sabe quando é que vai começar esta geração. É isso que eu entendo. E aí não tem arrebatamento, coisíssima nenhuma agora em abril. O Ronilson, ele tá... meus irmãos, se ele está aí se tornando um pregador de heresias, né? De heresias, tá pondo aí o carro na frente dos bois, que não pode, né? Ele tem que ler de Mateus 24 e o versículo 15 a seguir, e ele tem que entender que Jesus está falando da grande tribulação. E aqui ele então afirma que não passará esta geração antes que aconteça a grande tribulação. Não passará esta geração antes da grande tribulação. Então cadê a grande tribulação para depois vir o arrebatamento, Ronilson? Essa forma que você está pregando aí, você está se tornando uma pessoa herege, né? Glória a Deus. Então fica, meus irmãos, esse vídeo aí para a vossa meditação. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho das notificações para que você possa receber mais vídeos. E não deixe de compartilhar os nossos vídeos.
E para quem não me conhece, eu sou Reginaldo. Amém? Glória a Deus. Graças a Deus. Que Deus assim vos abençoe.